Iniciando a correção. Então, aqui na unidade 2, vocês tiveram como atividade inicial uma leitura e conhecer o Robipe, que será o nosso assistente de língua portuguesa, pensando que nesta unidade vamos estudar e entender muito sobre tecnologia. Depois vocês teriam que montar um perfil, carregando aí resposta pessoal, com seu nome, data de nascimento, nacionalidade, instituição escolar, o ano letivo 5º ano, certo? Depois o Robipe vem aqui para nos ajudar a refletir. Vocês lembram da história do Marcelo, o Marmelo, o Martelo, da Ruth Rocha que eu li para vocês? Nós falamos um pouco sobre como seria se cada um pudesse criar sua própria língua. A comunicação seria significativa? Aqui o Robipe traz para vocês informação sobre linguagem verbal, linguagem não verbal. O que seria a linguagem verbal? Tudo que envolva palavras, seja escrita ou falada. Linguagem não verbal, tudo que envolva imagem, seja gestual, seja uma imagem impressa. Por exemplo, neste quadro nós temos este texto constituído por palavras que representam uma linguagem verbal. O Robipe, os quadrinhos e tudo que segue como imagem é uma linguagem não verbal. Aqui estão te perguntando sobre as histórias em quadrinhos. Pense um pouquinho, tudo que estiver nos balões, escrito que esteja em palavras, é uma linguagem verbal. E o que mais? A linguagem não verbal encontra-se no fundo, na imagem das personagens, tudo que for desenho, imagens, certo? Depois nós temos aqui um ciptograma, que de acordo com o que foi estudado, vocês teriam que decodificar as palavras, que são sinais, imagens, linguagens, códigos e tradutores. Depois aqui um textinho informativo sobre o robô, um textinho, na verdade, falando sobre uma fake news, que não é verdade. Aqui um diálogo entre eles. Aqui nesse questionamento, nessa troca de ideias, é o quê? Para que vocês desenvolvam o conhecimento sobre o assunto em questão. Qual é o assunto em questão? Este apresentado no texto. Aqui vocês têm que apresentar as ideias de vocês de forma clara e ordenada, aprender a dar a sua opinião, a ter uma opinião formada sobre determinados assuntos. Aqui vocês teriam que falar o que vocês pensam em relação à inteligência artificial, à criação de robôs, a como funciona. Eu coloquei aqui algumas coisinhas, mas eu coloquei com as minhas palavras, resposta era pessoal. Eu coloquei que a inteligência artificial ajuda na aproximação, na comunicação, na evolução, que traz facilidade. Aqui falando sobre os idiomas mais falados no mundo. Aqui, como nasce uma língua, tem um texto apresentando outros idiomas e suas curiosidades. Na página 181, vocês teriam que escolher deste texto aqui palavras ou expressões que vocês não conhecem e colocar a sua definição. A apostila trouxe para vocês uma pronta, línguas neolatinas, e a explicação, línguas que tiveram sua origem no latim, ambas pintadas de amarelo para uma fazer referência à outra. Eu escolhi uma, mas como a resposta era pessoal, escolhi só para vocês terem como exemplo, não precisa estar igual ao meu. Fragmentação, qual a explicação, qual a definição dessa palavra, que significa pequenos pedaços, uma divisão. Eu poderia pintar de vermelho aqui, de vermelho aqui, para uma fazer referência à outra, e assim por diante. Nessa resposta pessoal também, vocês teriam que escolher deste texto aqui uma curiosidade que você achou interessante. Eu coloquei uma, que um japonês que não fala uma palavra em chinês, ainda assim pode ler muita coisa nesta língua. Em seguida, vocês teriam que escolher palavras que representam para você
A que você acha mais bonita? Eu coloquei mãe. A que você acha mais engraçada? A que você mais escuta? E a que você considera que mais fala? Resposta pessoal, apenas uma palavra, certo? Aqui, vocês vão ter a informação que o português é a língua oficial de outros países, não só do Brasil. Temos aqui outros, apresentado em infográfico. O que significa infográfico? Info, informação. Gráfico, imagens, informações através de imagens. Lógico que a pronúncia da língua portuguesa no Brasil não é igual à pronúncia dos outros países, certo? Aqui vocês teriam que associar o significado de uma palavra na língua portuguesa e a mesmo significado, mas como é a pronúncia e a grafia em Portugal. Abridor de garrafas em Portugal é tira-cápsulas. Café da manhã, pequeno almoço. Garoto, miúdo. Ônibus, autocarro. Sanduíche, sundaes. E o trem, comboio. Na atividade B, vocês escolheriam palavras para escrever frases. Estas palavras aqui. Eu fiz uma como exemplo. Estava aguardando na estação a chegada de um comboio, enquanto pensava em meu pequeno almoço. Mas a resposta pessoal, vocês podem criar as frases de vocês, desde que tenham essas palavras. Em seguida, uma curiosidade. Olha quantas palavras nós pronunciamos na língua portuguesa que têm origem de outros idiomas. Aqui vocês também teriam que escolher 2 palavras dessas e montar uma frase. Coloquei uma como exemplo. Resposta pessoal. Fui almoçar em um restaurante incrível. O garçom super gentil me serviu omelete, purê e filé. Vocês teriam que transcrever este balãozinho aqui, pensando que a transcrição tem que respeitar a norma culta da língua portuguesa. A forma como falamos não é a mesma que escrevemos, vocês já aprenderam isso. Então, aqui vocês vão ver que não tem pontuação, que representa porque o balão está representando a fala, está tudo muito junto. Nós utilizamos muito na fala a gente. Lembra dos pronomes? Primeira pessoa do singular, eu. Segunda, tu. Terceira, ele e ela. Primeira pessoa do plural, nós. Segunda, vós. Terceiro, eles ou elas. A palavra a gente não entra na tabelinha. Então, a gente tem que ser representado por nós. Sendo assim, todos os verbos concordando com a pessoa que fala no discurso. No caso, nós. A transcrição ficaria assim. Quando começamos a brincar, eu falei 2 pontos na outra linha. Está tudo errado. Ela disse 2 pontos na outra linha, travessão. É assim mesmo. Travessão, não é? Não. Então, nós brigamos. A mãe dela chegou e disse 2 pontos na outra linha, travessão. Vocês são amigas. Fizemos as pazes e começamos a brincar novamente. De repente, o irmão dela chegou e tudo virou uma grande confusão, porque ele queria jogar bola. Na escrita, respeitando, parágrafo, letra maiúscula, pontuação e concordância verbal. Textinho porque temos sotaques. Aqui vamos falar do sotaque, diversidade linguística. Expliquei para vocês na videoaula que essa variação acontece de um país para o outro, de uma região para outra, do convívio familiar, do grau de escolaridade, e todos nós possuímos sotaque, que é a forma, o jeito de falar. O textinho, ele é informativo, traz informação sobre o que é um sotaque. Em seguida, vocês teriam que colocar aqui, baseando-se nas informações dadas no texto. O texto está explicando que sotaque é a pronúncia característica de um país, de uma região ou mesmo de uma pessoa. Verdadeiro ou falso? Ficou verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Aqui vocês teriam que reescrever o que foi dado como falso, passando para verdadeiro.
Então, a única falsa é essa e ficou assim: nosso país tem 5 regiões, mas há muito mais sotaques do que isso. Lembra que eu disse para vocês que mesmo no estado de São Paulo, interior, capital, nós temos sotaques diferentes? Aqui, 4. Como que nós adquirimos sotaque? Adquirimos características de cada língua falada, né? A intensidade, o ritmo, por imitação. O que seria por imitação? Nós vamos convivendo, ouvindo os outros falarem, nossos pais, nossos familiares na escola, as pessoas da cidade onde moramos, e assim nós vamos constituindo e construindo o nosso sotaque. Na tirinha do Chico Bento, nós temos na placa uma grafia e no balão outra. Por quê? Porque o balão representa a fala e o Chico Bento possui a sua forma de falar, o seu sotaque regional, né, do interior, ele é caipira. Aqui está perguntando para você, você pronuncia alguma palavra como o Chico Bento, por exemplo? Ele suprimiu o i da goiabeira. Você fala cadeira ou cadeira? Pense um pouquinho, quais palavras você acha que você acaba suprimindo o i? E esse i na fala não sai, mas na grafia, na escrita, tem que ser escrito. Aqui explicando por que ele acaba suprimindo o i, por que no balão aparece escrito sem o i, porque na placa sim, porque o balão representa a fala. E o Chico Bento tem seu jeito de falar, ele é um jeitinho caipira, é uma variação linguística regional. Aqui tem um textinho falando para vocês como você fala e como o outro fala de acordo com a região a qual mora. Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Bahia, Santa Catarina, Pernambuco, Rio Grande do Sul, temos tantas outras por aí. Em seguida, eu passei para vocês o textinho da comunicação. Um senhor que vai até uma loja e tenta comprar algo que esqueceu o nome. A resposta era pessoal. Eu fui pausando o texto. Na primeira parada, vocês leram até aqui. Até essa leitura, qual tipo de objeto que vocês acham que ele estava procurando? Poderia escrever ou desenhar? Aqui, a segunda parada, vocês leram mais um trecho, mais um fragmento do texto. Poderia escrever ou desenhar. Ao final, vocês descobrem qual é o objeto que o senhor está procurando. No desafio, estou aguardando, recebi alguns, estou aguardando outros. Vocês precisam me enviar um áudio pelo WhatsApp de até 1 minuto, se passar alguns segundos não tem problema, resumindo, falando qual filme, escolha um filme que você mais gosta e resuma isso. O que é o resumo? É apresentar as ideias claras. Tem que seguir a ordem cronológica, início, meio e final. Não entre em detalhes, não deixe prolixo. O que seria prolixo? Cansativo, redundante, falando a mesma coisa. Seja direto e objetivo, por ser um resumo na oralidade. Pensando que vocês fazem isso a todo momento. Todo momento nós compartilhamos informações resumidamente para o outro, certo? Por último, nós temos um textinho aqui, Gestos no Brasil, falando um pouquinho sobre a linguagem de sinais. Depois, mais um infográfico. Infográfico, informações através de imagens, linguagem verbal e linguagem não verbal. O infográfico, o que é interessante nele? As cores ajudam, as imagens, tudo que tem aqui é informação. E tudo que o gráfico apresenta de linguagem verbal e não verbal é importante para a nossa interpretação. Mais adiante, como última produção, essa vocês têm que produzir e depois me mandar. Vocês vão produzir um resumo deste texto aqui, Gestos no Brasil. Se vocês quiserem utilizar o infográfico aqui, fiquem à vontade, não é obrigatório. No resumo, pense que é estrutura textual. O título vai ser o mesmo, Gestos no Brasil. Ele vai ser estruturado em texto em prosa, parágrafos, letra maiúscula, respeitando a norma culta da língua portuguesa.
O resumo não pode ser um texto extenso, é um texto curto. Você vai pegar apenas as informações principais, mais importantes deste texto, ok? E vão passar para o material. Pessoal, por enquanto a correção é esta.